Muito bem, senhores, vamos lá para a nossa aula agora de decisões com o capital. Então, para a gente prosperar financeiramente e, ao mesmo tempo, proteger seguindo os fundamentos intermediários. Então, sobre tudo que a gente está falando é sobre os fundamentos, a forma como a gente tem que enxergar o mercado. Já falamos sobre separar joio do trigo, Bitcoin e criptomoedas altcoins. Ao mesmo tempo, a gente também falou do aspecto emocional. Quando que nós devemos agir perante a períodos e contextos específicos, como bear market, bull market e assim por diante. Mas agora a gente vai falar sobre o que fazer com o dinheiro, tá? Então isso é muito legal. O que fazer, tá? Com o capital. Basicamente, nessa aula nós vamos ter orientações fundamentadas em experiência pessoal com base de mais de 6 anos vivenciando o mercado de criptomoedas. Pessoal, é só minha opinião, não sou cagador de regra, né? Vocês têm que desenvolver seu próprio modelo operacional, mas eu vou dividir com vocês a forma como eu enxergo o mercado e como eu gosto, tá? Como eu gosto, não necessariamente você precisa fazer isso para você, mas como eu gosto de lidar com o dinheiro em contextos de ciclo diferente. Então vamos lá. Coloquei aqui exposição ao touro. Então, o que fazer com capital relacionado em exposição touro? Ciclos de alta, em ciclos de alta. E aí a gente coloca aqui para separar o ciclo de alta. Então, aqui está o ciclo completo, né? Alta, baixa, período de capitulação e formação de fundo. Então, nós vamos separar o ciclo em duas partes. A parte de expansão econômica alta, a parte de contração econômica queda, bear market, mercado urso. Então, a gente vai agora só selecionar o mercado touro, tá? Então, o mercado touro, pessoal, ciclo de alta. Qual é o ativo? Bitcoin. Então, em relação ao Bitcoin, então vamos lá. Estamos vendo no gráfico que o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico semanal, gráfico mensal. O Federal Reserve está com impressão de dinheiro a infinito, expansionistas, tá? Não se preocupe com esses termos técnicos que tudo tem no curso, beleza? Inclusive, se vocês refizerem essas aulas depois de fazer todas as aulas, vai dar uma clareada muito forte para vocês, tá? Pessoal, primeiro ponto, Bitcoin só se compra, não se vende. Então, se a gente está com o cenário de alta, o ciclo de alta, você está vendo topos e fundos ascendentes, todo o mercado subindo, tudo se valorizando. O Bitcoin só se compra, não se vende. Essa é a minha afirmação. Se o preço estiver, melhor ainda, acima da média 8 semanal, a compra de longo prazo e hold é estabelecido por mim. Quando nós temos topos e fundos ascendentes, barras, fazendo pivô de alta, acima da média 8 semanal, através de uma estrutura onde não perco o fundo anterior, e entendendo que nós estamos em uma fase de expansão econômica, a gente pode afirmar que esse é um bom momento para você comprar Bitcoin e ficar comprando frequentemente e acumulando. É isso que eu faço. Nesse ponto, o ideal é separar 80% do capital destinado a investimento em criptomoedas e destes 80%, ao menos 40% a 60% é ideal fazer compras diárias, semanais ou mensais. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que tu ganhou um salário de 5 mil reais e você destinou 1.000 reais para investir em criptomoedas. Desses 1.000 reais, o que eu gosto de fazer? Eu pego 800 reais e compro Bitcoin toda semana, todo dia ou mensalmente, de acordo com a minha capacidade financeira. Tem pessoas que ganham dinheiro todos os dias, tem pessoas que esperam o final do mês para ganhar dinheiro, como é o meu caso. Eu espero um dia do mês específico para fazer o dinheiro. Pego o capital, divido ele e faço esse gerenciamento. Por que eu falei que destes 80%, ao menos 40% e 60% é ideal fazer compras diárias de Bitcoin? Porque dá para reservar uns 20%, né? Então, ao invés de colocar 800 reais em Bitcoin, pega 600 reais e investe de Bitcoin e 200 reais que sobrar, vai lá e faz uma compra de alguma altcoin, se você perceber que a altcoin está entrando num ciclo de alta. Porque às vezes só o Bitcoin está no ciclo de alta, as altcoins ficam paradinhas e depois as altcoins começam a subir. Acontece muito disso também. Acontece às vezes também de algumas altcoins muito específicas começaram a subir antes, mas geralmente elas caem em armadilhas, tá? Porque se o Bitcoin não se manter estável subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, geralmente o mercado de altcoins não acompanha a alta por muito tempo, tá?
Então, basicamente é isso. Hoje o Bitcoin, isso é importante a gente frisar. Hoje o Bitcoin ele é a principal moeda de reserva descentralizada e alternativa mais viável para países subdesenvolvidos que passam por desvalorização cíclica da moeda e descontrole da inflação, que é o caso da Venezuela, caso da Nigéria, de outros países. Então a gente vê uma situação no Brasil, né? Se a gente comparar 10 anos atrás, quem ganhava 5 mil reais, os mesmos 5 mil reais, se a pessoa não teve reajuste salarial nos últimos 10 anos, ele vai ganhar, o poder de compra dos 5 mil reais de hoje compra muito menos do que 10 anos atrás. Então a inflação é a capacidade de fazer o dinheiro, nosso capital se desvalorizar. Só que o Bitcoin, por ser um sistema desinflacionário, ou seja, ele tem uma emissão reduzida ao longo do tempo à medida que ele tem uma demanda crescente, mais pessoas passam a cada ciclo de alta do Bitcoin a conhecer cada vez mais e melhor o Bitcoin, nós temos então geralmente um fator de valorização dessa moeda no longo prazo, tá? Então, isso são fatos, né? Você tem que entender que o Bitcoin ele é a principal ferramenta de proteção do seu patrimônio quando o mercado está em alta. Por quê? Porque quando o mercado está expansionista, a inflação come o teu dinheiro e o Bitcoin ele se valoriza numa velocidade muito mais violenta do que o teu dinheiro do Estado, que passa por inflação, ou seja, perda do poder de compra. Então, por isso que o Bitcoin tem essas explosões de alta seguidas aí depois de se recuperar de grandes períodos de baixa. Beleza? Bom, senhores, então o que fazer com o capital? Agora nós vamos falar sobre a parte de exposição urso. Então vamos pegar a mesma imagem, né? Nós temos aqui os ciclos, né? O ciclo que eu quero aqui identificar é o de baixa, então eu vou deixar marcado apenas o ciclo de baixa. Pronto. Fase de complacência, que é a pessoa não aceitar que o mercado já parou de subir. A formação de ansiedade, delírio, capitulação, pânico, raiva. Muitas pessoas que estão no mercado com essas características, você sabe que estamos diante de uma provável formação de fundo, capitulação ou alteração de ciclo em breve, né, de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, muita gente cria ansiedade, pânico, porque vê o seu capital se desvalorizar a uma velocidade muito brutal. Então, se você não sabe de tendências, qual é o principal defensor do seu patrimônio? É saber o conhecimento de tendências, que é amplamente falado aqui no curso. Eu tenho uma caralhada de aulas só sobre tendências, porque isso é o principal que você precisa saber, que é o que a maior parte das pessoas, criadores de conteúdo no YouTube sobre o mercado de criptomoedas, não conseguem entender. Eles olham para o gráfico, eles não conseguem perceber quando um ativo perde a tendência semanal. Beleza? Você tem muita dificuldade de interpretação. E faz parte, né? Então, vamos falar de novo sobre Bitcoin. Depois a gente fala sobre as altcoins, né? E basicamente o que vocês precisam fazer com o dinheiro de vocês? Cara, vocês precisam respeitar a tendência semanal. Optar por manter um hold no longo prazo ou vender 80% dos Bitcoins, trocar 80% dos Bitcoins por real ou dólar para tentar recomprar mais embaixo, pode ser uma alternativa, né? Aí, nesse caso, você assume um risco em potencial, mas tem a capacidade potencial de aumentar também satoshis meses depois, recomprando no fundo, recomprando mais barato. É o sonho de todo mundo, né? Aprender a vender um topo semanal e recomprar um fundo semanal, que é o que eu vou ensinar para vocês. Esse é o sonho de todo investidor, porque é isso que faz a pessoa ficar rica no longo prazo. No longo prazo não, 2 anos, 3 anos. Se pegar um período de alta, às vezes 8 meses é capaz, dependendo da tua capacidade financeira de aportar, né? E o timing, se você consegue localizar o fundo semanal e uma retomada de alta, né? O término da fase de contração para a volta de uma fase de expansão econômica, aliando vários conteúdos e conhecimentos econômicos e tudo que vocês vão aprender aqui, vocês vão conseguir realizar o sonho de muitos investidores, né? Que era o meu sonho lá naquela época, 6 anos atrás, onde eu não tinha acesso a poder comprar um material ao nível dessa qualidade que te ensine, te ensina tudo praticamente, tá? Que você precisa para resolver os problemas da tua vida na parte financeira, né? Que esse é o objetivo. Depois, pessoal, manter a compra semanal ou mensal em meses específicos do ano. Então, durante um bear market, né? Durante o mercado urso,
O mercado urso ele tem a tendência de cair, volta um pouquinho, cai, volta um pouquinho, cai, volta um pouquinho. Então, a gente sempre tem o sinal de onda, né? O movimento de onda do mercado. Então, é correto afirmar o seguinte: durante tendências de baixa, nós temos períodos de alta, temporários, para o preço continuar caindo. Só que a gente nunca sabe quando o preço está se desenvolvendo, onde vai ser o fundo. Se o fundo vai ser aqui, ou se o fundo vai ser aqui, ou se o fundo vai ser aqui. Então, para você evitar adivinhar o preço, a melhor coisa é, depois de esperar um período um pouco mais prolongado de quedas, e você vê que o mercado está começando a reagir com uma pequena alta, vai lá, faz um pequeno aporte com 20% destinado daquilo que você investe e 80% você mantém em caixa em dólar ou real, para caso o mercado te surpreenda e surpreenda todo mundo, se ele cair mais, você consegue melhorar o seu preço médio, você consegue comprar mais barato. Então você não pode se descapitalizar nesse contexto. Você não pode ficar R$100, $100, porque é a forma de você aproveitar por trocar por ativos extremamente valiosos como o Bitcoin, mas bem mais baratos. Então, um ciclo normal, pessoal, isso faz parte da vida, tá? Assim como no batimento cardíaco, nós temos um momento de alta e um momento de queda antes de voltar para a lateralidade. É a mesma coisa no mercado. Prover liquidez em DeFi em períodos muito específicos também é uma boa saída, utilizando o token WBTC, que é igual à tua quantidade de Bitcoins nativo, tá? Eu sei que agora isso pode ter bugado a cabeça de muita gente, principalmente os iniciantes de DeFi que não conhecem DeFi ainda muito a fundo, mas isso vai ficar cada vez mais claro quando vocês começarem a entender que os tokens, né, que são contratos inteligentes desenvolvidos em alguma rede blockchain, como a do Ethereum, por exemplo, você pode criar um contrato inteligente onde uma empresa pode receber os teus bitcoins, ela trava os teus bitcoins e congela dentro de um contrato inteligente, onde só o contrato inteligente tem a posse desses bitcoins, e ele te emite numa mesma quantidade um token que representa aquele bitcoin que foi enviado, tudo isso de forma automatizada, sem interferência de nenhum humano, tá? Algumas empresas como o WBTC oferecem esse tipo de serviço, né? É a mesma coisa lá no período dos Médici em 1425, lá, quando criaram o primeiro banco, né? A família Médici começou a reservar um espaço na casa deles para que as pessoas depositassem em ouro. Toda vez que a pessoa depositasse em ouro, eles colocavam dentro de um cofre com cadeado e eles emitiam uma notinha, um papel, onde declaravam que a pessoa tal detinha tanto X quantidade de ouro com o banco ali deles, né? E aí a gente via que o papelzinho seria como se fosse o token, né? Então você trava isso para alguém, essa pessoa guarda para você e aí ela te dá um comprovante de que aquele ativo é seu. Com o tempo atual, agora fizeram isso com as criptomoedas, por isso que nós temos o processo de tokenização. Mas fica tranquilo, pessoal, que isso é aula mais para frente. Eu estou pulando algumas etapas aqui, mas vocês vão chegar nessa parte ainda, tá? Bom, pessoal, então agora o que fazer com capital em exposição touro, só que ao invés de Bitcoin, criptomoedas / altcoins. O que fazer com criptomoedas durante uma exposição de alta infinita? O mercado está subindo, Bitcoin subindo violentamente. Você viu que várias altcoins, top 10, top 20, top 50 estão subindo de valor. Dia após dia sobem 10%, aí no outro dia sobe mais 20%, aí no outro dia 50% e assim vai indo. E você vê aquele período longo, né? Muita gente que comprou o curso já viveu essa experiência de alta infinita em 2020 e 2021. E em 2017 também. Mas muita gente que me conheceu nos últimos anos só pegou baixa, só pegou queda, só pegou mercado urso. Então, é muito difícil para aquele cara que está há um ano vendo o mercado só cair, acreditar que existe um mercado em alta. Da mesma forma que quando o mercado estava subindo, eu falava para o pessoal, alguma hora o mercado vai voltar a cair e vai entrar em mercado urso. E tinha gente duvidando, achando que era alta infinita, que o mercado só subia sem parar. Mas na verdade não existe isso, pessoal. Na verdade são ciclos, certo? Então, se você está no mercado há um ano e só vê baixa, acredite, em algum momento o mercado vai voltar a subir e quando ele subir, ele vai entregar. Esteja preparado, financeiramente falando, mentalmente, na forma de conteúdo mesmo, de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai conseguir surfar uma alta e aproveitar a alta e não sair cedo e nem vender cedo demais.
que às vezes o troço fica subindo 2, 3 anos. E aí realmente é comum no terceiro ano as pessoas duvidarem que o mercado vai voltar um dia a cair. Porque o cara tá vendo 3 anos o mercado subindo. E acontece, pessoal, tá? E é nesse momento que a gente realiza todos os nossos sonhos. A gente pula de etapas, por quê? Porque a gente pega o valor que a gente gera no nosso trabalho e consegue escalar a uma velocidade brutal. Foi o que aconteceu comigo e com vários outros criadores de conteúdo. Então a questão toda é o seguinte, pessoal, exposição aos poucos, tá? Quando é criptomoeda e altcoin, quando é altcoin, tá? Em mercado de alta, faça a exposição aos poucos, regrada e sem alavancagem. Por quê? Porque pela natureza volátil das altcoins, por elas terem um tamanho de mercado muito pequeno, de poucos participantes, a alta pode terminar a qualquer momento em uma velocidade muito antecipada ao mercado do Bitcoin, tá? Ao preço do Bitcoin. Então a exposição também tem que ser aos poucos, por quê? Porque já aconteceu várias vezes de eu ver várias pessoas entrando na euforia e no outro dia acabando a euforia, ou no terceiro dia acabando a euforia e o cara perder tudo ou ficar com 50% em prejuízo, dentro de uma tendência de alta. E aí muitas pessoas, uma vez, dentro de uma das lives do Café do Bitcão que eu gravo diariamente no YouTube, eu perguntei para o pessoal que investe em cripto se já aconteceu com ele, porque 2020 e 2021 o mercado foi só de alta, né? O mercado só subiu e lateralizou e subia, lateralizava e subia. Quase não teve quedas. Aí o que aconteceu? Eu cheguei no final do ano e falei assim, ó pessoal, o bull market agora está completando 2 anos. Levanta a mão aí quem conseguiu terminar com lucro maior do que quando começou o bull market. A maior parte das pessoas não teve lucro, mesmo pegando um mercado em alta. Por quê? Porque fica mexendo no dinheiro o tempo todo, porque não tem estratégia, porque não tem setup, porque não segue um setup, não segue uma estratégia. Porque assim, ó, pessoal, se você for na emoção, o mercado vai te dar emoção, tá? Se vocês forem assim, eu vou comprar e vender todo dia. Cara, se tu pega um período de alta de 6 meses que o mercado fica subindo, como o mercado ele não vai numa direção vertical, ele não sobe igual uma parede, ele sobe através de ondas, existem períodos de baixo no meio da alta. Então, dentro de uma tendência de alta, existem quedas. Às vezes, essas quedas chegam a 20% para o preço continuar subindo. Então, vamos imaginar, o preço subiu 1000%, caiu 20%. Aí tu já apavora, agora acabou o mercado em alta. Só que depois que cair 20%, ele volta a subir mais 1000%. E você deixa de ganhar 1000%. Por quê? Porque você não tem técnica, você não tem paciência, você desrespeitou o seu setup. Você desrespeitou aquilo que você acredita. Você caiu na conversa ou de alguém, ou você começou a criar minhoca na tua cabeça, que é uma coisa muito comum, a autossabotagem, né? A gente criar a ideia, se eu não vender agora, eu vou me fuder. Calma, relaxa, tá? Então, a compra diária, semanal e até mesmo mensal em caso de position trade ou swing trade curto e de médio prazo são ideais nesses pontos. Que ponto, Augusto? No ponto em que o Bitcoin está subindo, você vê várias altcoins bem fundamentadas, bem quistas pela comunidade internacional do mercado de criptomoedas. Você vê o Twitter dessas criptos bombando, você vê cada vez mais pessoas apresentando o Bitcoin para as outras pessoas, Ethereum, não sei o quê. Nesse momento, vale a pena avaliar um gráfico que se chama dominância do Bitcoin, que a gente vai falar sobre ele também, onde a gente vê se a dominância do Bitcoin está mais alta que as altcoins, vale a pena ficar exposto em Bitcoin. Se a dominância começar a entrar em tendência de baixa, vale mais a pena ficar nas altcoins, porque as altcoins tendem a se valorizar perante o Bitcoin, mas não é toda altcoin. São 20 mil altcoins, não são todas elas que sobem. Mas as poucas que sobem, né, às vezes sobem 30, 40, as primeiras top 40, top 50, elas sobem violentamente e você às vezes aumenta a sua quantidade de Bitcoins até que a dominância do Bitcoin volte a subir, né? Então é temporário, beleza? Então, em alguns contextos, pessoal, a compra diária e semanal durante um bull market de altcoins, que você está vendo que a comunidade, todo mundo está falando dessas moedas, você pode ficar temporariamente exposto, sair antes, né? Não esperar a balada acabar para você sair. Esteja nas ferramentas fundamentalistas citadas na aula sobre ferramentas avançadas de fundamentos. Eu tenho uma aula sobre essas ferramentas avançadas para localizar as melhores altcoins do momento. Então, existem altcoins e existem ferramentas onde você consegue localizar as melhores oportunidades de altcoins que estão subindo naquele exato momento, naquele presente momento, estão se valorizando
a velocidade um pouco acima do normal, tá? Altcoins do mercado touro, pessoal, até vou fazer uma comparação aqui, tá? Altcoins do mercado touro e temporadas de altcoins são como festas de praia. Começa cedo e termina cedo. É intenso, tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa festa de balada tipo essas baladas de praia. O pessoal chega cedo, chega 4 horas da tarde e sai, sei lá, 8 horas. Ou até mais cedo, 3 horas da tarde começa a festa, ou até às vezes de manhã e vai até 3 horas da tarde. Começa cedo e termina cedo, certo? E geralmente quando acontecem essas festas, quando as pessoas podem ir? Quando elas estão em férias, certo? Então é um contexto muito específico, é em verão, pessoas com pouca roupa, né? Férias. Então é num contexto otimizado para que aquele momento aconteça. Então é intenso porque é uma festa muito diferente da que tu foi, é oportuno, tu chega lá um monte de gente bonita. São festas que só sobrevivem a temporadas de verão. Então se começa a chover, se começa a dar muito frio, essas baladas não sobrevivem, elas não acontecem, né? Ou elas mudam de horário e vão até mais tarde. Então cuida para não ser o último ao apagar a luz e não entre com tudo. Então, muita gente entra com tudo nas altcoins, querendo resolver a vida deles em questão de dias. Às vezes pode dar certo, mas dá certo para pouquíssimas pessoas. E vocês têm que lembrar, as festas elas podem até durar dias, algumas semanas e pouquíssimos meses. Mas geralmente essas festinhas de verão, elas duram menos tempo do que as baladas convencionais, as festas tradicionais. Então, respeite o tempo e a intensidade das coisas. A Altcoin Season é muito bom para fazer dinheiro, só que elas são muito intensas. E o problema, às vezes você vai dormir e você acorda no outro dia com 50% de queda na cabeça. Então não dá para botar 100% do teu capital que você levou muitos anos para juntar e colocar tudo numa altcoin, achando que é um time de futebol e que aquilo ali vai ser a porta de saída ou a tua aposentadoria. Cuidado, né? Seja coerente. Não jogue todas as fichas na mesma cesta e não tenha comportamentos financeiros no estilo de apostador. Se tu quiser apostar, tu pode pegar e comprar a Mega Sena da virada lá, escolhe 6 números e tenta a sorte. Mas escolher uma altcoin assim aleatória ou cair na conversa de pessoas do Telegram, pessoas de mídias sociais que só querem estar ali para te fuder e nem te conhecem, né? E às vezes você dá mais atenção para essas pessoas do que as pessoas que estão dentro de casa, né? Já ouviram falar do santo de casa não faz milagre? Exatamente. Às vezes o teu pai e tua mãe estão te dando alguma orientação mais interessante e você simplesmente não dá ouvidos. Aí chega teu amigo bocó lá, que nunca conseguiu nada na vida, te dá uma orientação e tu aceita. Complicado, né, velho? Então, tomar muito cuidado com essas coisas. E a exposição ao urso? Ah, meu amigo, aí nós chegamos à exposição do urso em criptomoedas e altcoins, tá? Então voltamos para a fase de ansiedade, complacência. Cuidado, tá? Em caso de perda do gráfico do Bitcoin semanal, ou seja, a tendência semanal do Bitcoin é perdida, sai de uma tendência de alta, entra na tendência de baixa, e você vê políticas econômicas falando em apertamento quantitativo, essa palavrinha é bem complicada, ou contração econômica, pior ainda, ou guerra, pior ainda, por favor, tome a decisão para o seu bem, para o seu patrimônio. Essa é uma aula que salva pessoas, literalmente. Saia de todas as altcoins. Então, se o Bitcoin perder a tendência de alta, vista lá de 2017, 2020, 2021, 2019, se perder essa tendência e começar a entrar em tendência de baixa no semanal, saia de todas as altcoins. Não fique em nenhuma altcoin, porque todas as altcoins, por maior que elas sejam, elas vão cair mais do que o Bitcoin. E elas são mais arriscadas que o Bitcoin, lembre-se, né? E ao mesmo tempo, pode começar um processo de quê? Insolvência nos mercados. Faltar dinheiro e pessoas que estavam alavancadas, extremamente alavancadas no mercado, enquanto o mercado estava subindo e tudo subia, todo mundo ficava rico junto, todo mundo estava alavancado, todo mundo pegando empréstimo, começa o quê? A faltar dinheiro no mercado,
todo mundo começa a se endividar, todo mundo começa a perder e muita gente perde 90% do seu patrimônio do dia para a noite. Então, mesma situação que eu já vi altcoins subirem 40 mil% em 3 dias, eu já vi altcoins caindo 90% em 3 dias. Aconteceu com a Terra Luna recentemente. Né? Então, saia de todas as altcoins. Altcoin, bear market, mercado urso e altcoin é um negócio que não dá bom. Não dá bom, tá? É preferível sair quando o preço perder a média semanal e perder a estrutura da tendência semanal e você ter que recomprar mais caro, caso você erre o trade, né? Ou o mercado faça algo diferente. Mas é preferível você se proteger nessas condições do que você pagar para ver. Porque todo mundo que pagou para ver e duvidou do que eu falei no final de 2021 se fudeu. Perdeu 90% do patrimônio. Não fazer compras diárias, semanais e mensais. Simplesmente não reserve altcoins. Esqueça altcoins. É a fase patrimonial da volatilidade. Ou seja, você vai ficar focado em guardar patrimônio, dinheiro. Real, dólar, enfim, a moeda que você recebe. Euro, libra, esterlina. Tanto faz. Nesse momento em que as altcoins estão indo para o saco, o Bitcoin está caindo também, uma velocidade menor, mas está caindo. Evite fazer compras diárias, semanais e mensais simplesmente para tentar reservar ou guardar altcoins desvalorizadas. Porque eu já vi altcoins subindo $100 por unidade, de 0 a $100 durante 2, 3 anos, mas depois elas voltaram ao zero em questão de meses. Então levou 3 anos para subir e levou 1 mês para cair 99%. Isso é muito comum de acontecer e muita gente manda mensagem até hoje no Instagram, no reservado e nos comentários também das mídias sociais, falando e se justificando que deveria ter vendido, deveria ter aceitado o bear market, tá? Então, se aconteceu o bear market, aceite ele, vaza das altcoins o quanto antes. Fuja das altcoins que elas vão te destruir, te demolir, tá? Outra coisa, dá para temporariamente, em alguns cenários que a gente vai falar no curso de DeFi, prover liquidez em DeFi em períodos muito específicos, que em altcoins que já caíram 90%, ou seja, você espera o pior passar. Quando o mercado começa a mostrar sinais de um reequilíbrio, você pode entrar em DeFi e fazer algumas estratégias específicas, né? Também tentando aproveitar pequenos recursos que o mercado dá de alta para o preço continuar caindo. Então, durante o bear market, às vezes fica 1 ou 2 meses o preço subindo e às vezes você pode até fazer 100% de alta, dependendo da altcoin ou da cripto. Então, tomar muito cuidado que para fazer uma operação contra a tendência, né, as operações mais difíceis de se fazer são as que são contra a tendência. Você vê uma tendência clara e vigente num gráfico maior e você quer operar quando ele for fazer o respiro, fazer o pullback, né? Então, no caso de uma tendência de alta, no exemplo aqui a gente está citando, você quer tentar pegar esse movimento aqui, ó, daqui até aqui, ou daqui até aqui. É possível? É possível. É difícil? Muito difícil. Muito difícil. São poucos que conseguem efetivamente ter lucro consistente nesse período. Porque as pessoas começam a duvidar rapidamente daquilo que elas estão enxergando. O mercado começa a subir, elas começam a achar que o mercado vai voltar a subir sem parar. Mas na verdade, às vezes é só uma alta para o mercado lateralizar e voltar a cair. Tá? Então, tomar muito cuidado para não botar muita emoção no jogo. Outra coisa que eu vou falar é, em caso de perda, então, aliás, fuja de grupos do Telegram e comunidades em geral. As pessoas vão te iludir com dessa vez é diferente. Então, quando você ouvir um cara falar, ó, dessa vez é diferente, independente se é um criador de conteúdo, se é uma pessoa que você admira do mercado, se é uma pessoa que você gosta no grupo do Telegram, se você vê uma pessoa falando dessa vez é diferente, e você vê que o gráfico está fazendo uma tendência semanal de baixa, um pivô de baixa, ignore tudo que você está vendo e aceite só o que o gráfico diz. Porque as pessoas mentem, as entidades mentem, mas o gráfico não mente, o preço não mente. Se o preço está mostrando sinais de enfraquecimento e tendência de baixa, você vai respeitar isso exatamente como você respeitou os 10 mandamentos. O 11º mandamento que Moisés colocaria na tábua seria: respeite a tendência que o preço está te mostrando. Não participe de grupos onde você tem pessoas que estudam menos do que você, que são mais abobadas que você,
que são mais ansiosas, que não sabem fazer planejamento, que não têm conhecimento, que mesmo com as melhores das intenções querendo te ajudar, cara, existe uma coisa, uma máxima no mercado. Você precisa de experiência para você vencer no mercado. É igual você fazer uma faculdade. Você consegue ser um dentista, o melhor dentista da cidade, fazendo uma faculdade, se formando, terminando a graduação, se formando em um ano e ter um resultado melhor, ser melhor, ter mais habilidade do que um dentista que está 10 anos na cidade, 20 anos na cidade? Não, você não vai ter prática, porque não deu tempo para a coisa acontecer. Então, uma coisa que você tem que respeitar é que existe tempo para as coisas. Então, aceite o tempo das coisas, beleza? Não tente pular etapas, beleza? E o que fazer, então, Fofoletes? Então, ferramentas para te ajudar na organização financeira, tá? Independentemente do ciclo, contexto ou ativo, né? Toda vez que vai mexer em dinheiro, tenha uma carteira protegida, de preferência hard wallet, Trezor T. Essa é a melhor dica que eu posso dar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar Trezor T. Então baixa uma Exodus pro teu celular e pega um celular que você não ande na rua com ele. Porque se você usar o celular que você pode ser roubado, você pode perder todo o teu capital. Ou guarde a chave privada dentro de um cofre, né, através da escrita num papel. Ou usa uma paper wallet, como tem as aulas aí. Tem uma P2P ou corretora de confiança para fazer compra e venda, mas deixe sempre em carteira com chave privada. Então, independente se você vai comprar com a Camila P2P ou com uma corretora de confiança, sempre tente deixar o máximo de tempo possível e a maior parte das tuas criptomoedas, independente se são altcoins, se é Bitcoin, mas de preferência em bear market, né, Bitcoin ou o token USDC da rede Ethereum, né, que é o dólar stablecoin, deixa na tua carteira com a tua chave privada, beleza? Mais adiante eu vou ensinar para vocês como vocês vão configurar a MetaMask de vocês para que ela fique totalmente anônima e o governo não consiga ter acesso a todas as movimentações. Baixe também um aplicativo de gerenciamento de risco, tá? De carteira para controle de hold, compras fracionadas e realização de lucro. Um exemplo aí é a pelasfolio.com.br, que é a minha empresa, né? Que é da minha empresa, é meu aplicativo, que é o que eu utilizo para gerenciar a carteira. Não necessariamente precisa ser esse, mas utilize algum gerenciador de carteira, algum aplicativo que gerencia suas criptomoedas para você saber se você está no lucro, se você está no prejuízo, se você está entrando em tendência de baixa ou alta, para te acompanhar rapidamente. Ademais, o que fazer, né? Seguir a gente na todas as mídias sociais, aí, YouTube, Instagram, Twitter, mesma hashtag de sempre. Não esqueça de avaliar a aula, tá? Dá aquelas 5 estrelinhas para gente aqui em todas as aulas. Deixe também suas dúvidas da aula nos comentários aqui embaixo para eu poder conseguir responder para vocês. E por último, conte sempre conosco, nós estamos sempre juntos. Sempre estamos em busca da melhoria contínua. O Crypto Blinders vai ser oficialmente fechado, não vai mais existir o Crypto Blinders depois. Então o link do Crypto Blinders deixei com o desconto já, eu baixei o preço, é o último preço final do ano. Ele vai estar no ar, né, para as pessoas estudar, mas ele não vai ser mais vendido, tá? Sobre o Crypto Blinders, é para aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action, tá? E querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade, position trade, principalmente position trade, para fazer dinheiro no mercado de cripto.